Então, pessoal, estamos aí para mais uma aula, dando continuidade, falamos um pouquinho da evolução da história e agora vamos dar prosseguimento, né, Décio? Justamente. Nós começamos lá sobre a história, né, da eletricidade, agora vamos falar como funciona. Tales de Mileto não esfregava lá o âmbar na pele de carneiro. Vamos ver quais são os processos que pode deixar um corpo eletrizado. Então vamos lá, dando início, né? Terceiro ano, aula 2.1, professores Décio, Deise, professor Mac. Bom, habilidade, né? Identificar olha só, identificar as maneiras. Que maneiras de fazer o quê? Eletrizar. Só que essa aqui é por atrito, tá vendo? Identificar as maneiras de eletrizar por atrito, contato e indução, corpos inicialmente neutros. Então é isso que nós vamos ver. Eletrostática, parte 1. Então, eletrização, processo de eletrização. Quais? Atrito, contato e indução. Eletrização. Os processos de eletrização são métodos onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Então, olha só, pessoal, quando se fala de estar carregado positivamente ou negativamente, está falando em excesso ou falta de elétron. Vocês vão ver que sempre falaremos do elétron, não é do próton. Ah, tem excesso de próton. Não, tem falta de elétron. Então, o elétron já bota na cabeça, negativo. Se eu tenho muito elétron, eu tenho muito negativo, corpo negativo. Se eu tenho a falta, eu tirei elétrons do corpo, o que eu fiz com ele? Está com falta de elétrons, então ele fica carregado positivamente. Então, é isso que nós estamos falando, certo? Então, continuando, vamos lá? Então, aí os corpos são formados por átomos, sabemos que todo tipo de matéria que nós conhecemos, né, Décio? É constituída por átomo. E estes são constituídos por quem? Elétrons, que é o nosso assunto principal aqui, o nosso autor, né, de todo esse estudo, prótons e nêutrons, que são as principais partículas elementares. Olha só, falou elementar aqui, mas, pessoal, dá uma olhada. Quando fala elementar, o próton e o nêutron não é elementar, né, Décio? Justamente. Nós só podemos falar isso em eletrostática. Se falar em física moderna, por exemplo, nós temos hoje, né, até a partir do eletromagnetismo, já não temos mais isso, como o próton elementar, ok? Por enquanto, só o elétron elementar, nem o próton, nem o nêutron. A gente considera elementar para o estudo de eletrostática, não tem problema nenhum, ok? Exatamente. Mas existem os quarks e... Tá, por isso que nós já estamos antecipando e o Décio explicou. Beleza? Então, vamos dar prosseguimento. Bom, então aqui, ó, a ideia de como seria o átomo, o que a pessoa pensava? O átomo era só uma esfera. Depois descobriram que era constituído por prótons, elétrons e nêutrons, né? Então, no interior desse átomo, chamado de núcleo. Então, olha só o núcleo aqui na representação, só que ele está como se fosse uma esferinha só. Mas não é. Aí nós temos prótons e nêutrons, olha aqui. Ficam os nêutrons e os prótons, os elétrons ficam o quê? Girando ao redor do núcleo, né? Que aqui pela simulação, né? Essa simulaçãozinha, esse GIF, né? Ele mostra uma ideia, lógico, aí você pensa, mas o átomo é assim mesmo? Pessoal, olha só, existem vários modelos, pessoal dá uma olhadinha aqui, existem vários modelos de átomos, porém, esses átomos eles vão estar sendo representados de várias formas, só que existem novos modelos, então esses modelos foram evoluindo através do tempo, entendeu? Então, o que acontece? Esse átomo, ele não é necessariamente desse modelo meio que planetário, ele não é dessa forma, mas é mais didático, então é para você entender mais ou menos, porque em alguns modelos já se fala de nuvem eletrônica, né, Décio? Justamente. Então não é uma partículazinha, é como se fosse uma nuvem, né, circulando, só que lógico que tem os níveis de energia, não é todos no mesmo, tem os níveis, né, por isso que essa camada mais fraca vai ter uma fluidez melhor, esses elétrons livres. Lembrando que nós vamos mostrar aqui alguns modelos lá para frente, mas o modelo mais prático, mais didático, é esse que você está vendo aí. Vamos voltar lá para o slide?
Então, olha só, no slide está mostrando um modelo didático, um modelo para você observar melhor, entender. O modelo de Rutherford, né? O modelo planetário. Essas partículas, elas apresentam uma propriedade física chamada de carga elétrica. Essa propriedade está relacionada ao fato de ocorrer uma força de atração ou de repulsão entre elas. Pode ser atrair ou repelir. Os elétrons e os prótons são atraídos, então considera que são cargas diferentes, né? Os nêutrons não são nem repelidos nem atraídos por prótons ou elétrons. Entretanto, se aproximar dois prótons, ocorrerá uma força de repulsão, e que o mesmo ocorrerá quando aproximamos dois elétrons. Um próton e um elétron atraem, dois prótons ou dois elétrons se repelem. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então, toda vez que você observar, que é muito importante também pensar, né? Dá uma olhadinha aqui, gente. Fala que um corpo está neutro. Aí a pessoa pensa, então não tem carga nenhuma naquele corpo. Não, não é isso. O nêutron não possui nada? Ele tem uma certa quantidade que se neutraliza, mas ela consegue ter essa interação. Por isso que a energia nuclear é muito forte, porque o núcleo, para conseguir ficar unido, é muito forte. Mas aí já é outro tipo de força, né? Já é outra situação. Então, nuclear forte e fraca, né? Isso. Aí é força nuclear, né? Forte e fraca. Aí o que acontece? A pessoa diz, o corpo está neutro. Aí diz, então não tem carga nenhuma. Não. Todo corpo, ele possui, mas ela está ali uma neutralizando a outra, sempre em pares. Então, só para pensar, quando falar que está neutro, não é que não tenha carga nenhuma. Por exemplo, se eu estou neutralizado, beleza, mas eu tenho cargas que podem acabar se separando, né? Se chegar outro objeto carregado próximo. Então, lembra, objeto neutro não é que não tem carga, é que as cargas estão neutralizadas, estão pareadas, né? Positivo e negativo mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, né? Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Só para não ficar essa dúvida assim depois, quando for falar, né? Bom, como os elétrons e os prótons, né? Como os elétrons e os prótons se atraem, dizemos que eles possuem efeitos elétricos contrários. Aí você pode dizer, o que é positivo e negativo? Convencionou chamar assim, mas você percebe que dois prótons não chegam perto e nem dois elétrons. Sim, um próton e um elétron vão se atrair. Aí a gente fala exatamente de lei de Newton, né? Força, né, de atração e de repulsão. Justamente. Desta forma, definiu-se que a carga elétrica dos prótons é positiva e a dos elétrons negativa. Os nêutrons, por não apresentarem efeitos elétricos, não possuem carga. Então, nós estamos falando de carga elétrica. Quando for falar de nêutron, próton, lá a interação entre eles é outro estudo. Dizemos que um corpo é neutro quando o número de prótons, carga positiva, é igual ao número de elétrons, carga negativa. Acabei de falar e aqui escrito para frisar melhor. Quando o corpo recebe ou, olha só, perde elétrons. Perceba aqui que não está falando do próton. Ele se torna eletrizado. Então, é isso que é importante, né, Deus? Pessoal, olha só, sempre que falar, nós estaremos falando do elétron. Ou tem muito ou tem pouco, né? Então, frisar isso para que a pessoa, na hora que vê uma questão, ele, então sempre é o elétron. Tem que falar... Lembrando que tem prótons e elétrons, quando só os elétrons conseguimos retirar ele desse átomo. Então, retirando elétrons, esse vai ficar com mais prótons que elétrons, é positivo. Quantidade de prótons é maior do que de elétron, porque retirou o elétron. Era tudo igual. Isso aí. Esse elétron vão para onde? Vão para outro corpo. O outro corpo que recebeu vai ficar com mais elétron, que era tudo igual, e menos próton, vai ficar negativamente. Então, o que tiver mais elétrons que prótons, negativo. E o que tiver menos elétrons que prótons, positivo. Exatamente. Né? Então, vamos continuar lá. Então, aí só lembrando que o elétron ele é carga negativa. Bom, quando aproximamos dois corpos eletrizados, olha só, com cargas de sinais contrários, mais e menos, observamos que ocorre uma força de atração. Já quando os corpos possuem carga de sinais iguais, eles se repelem. Então, aí são conceitos básicos que vocês vão utilizar em algumas situações,
mais complexas, né? Mas esses conceitos básicos são importantíssimos. Note que a eletrização ocorre pela mudança no número de elétrons e não no número de prótons. Nós estamos falando todo o tempo aqui que é para fixar bem essa ideia, né? Como estes estão localizados no núcleo dos átomos, por processos de eletrização, não é possível mudar este número. Não tem como eu fazer nessa parte ainda, falando de eletrização, gente, não tem como eu mover nada lá no núcleo. Aí, mas a energia e tal, vai ser outro estudo. Por enquanto, vamos considerar apenas que o átomo é elétron, próton e nêutron para facilitar nosso conteúdo, né, Décio? Correto. Mas aí não é certo. É certo, quando você for para outro tipo de conteúdo, aí é outra situação. Beleza? Então vamos lá, dando continuidade aí. Olha aí, os processos de eletrização, vamos falar do primeiro, falamos que tinha atrito, contato e indução. Vamos falar do atrito. Atritar é esfregar, né, pessoal? Então, os elétrons estão localizados na eletrosfera, do lado de fora, né, girando em volta do núcleo. Essa parte externa, eles são mantidos girando dessa maneira que eu falei, contudo, essa força vai diminuindo com a distância. Então, quanto mais perto do núcleo, maior a força. Quanto mais longe, menor a força. Dessa forma, os elétrons mais exteriores são facilmente retirados, porque tem uma força menor de atração. Quando esfregarmos dois corpos, alguns desses elétrons migram, saem de um corpo e vão para outro, ok? Isso acontece quando há o atrito entre dois corpos, né? Então, nesse primeiro processo de eletrização, vai ter o que nós chamamos de atrito. E é bem interessante, né, Décio? Eu digo para os alunos que tem algumas coisas que dá para fazer. Nós vamos fazer aqui, vai ter o experimento do dia, mas é muito sofisticado, né? É difícil fazer, porque vai usar um canudo e um papel. Aí você pensa, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar a forma de fazer, mas vocês vão fazer aí. Aqui só mostrar como é que é. Você vai ter um pedacinho de papel, um canudo. Aí você pensa, poxa, mas o papel seco e o canudo. É igual eu falei para vocês, não é que ele mesmo sendo isolante, ele tem uma quantidade de carga. Você consegue eletrizar, mas com pouquinha carga. É diferente da quantidade que vai passar, depois cria um campo elétrico lá no fio. Justamente. Aí é a diferença, né? Mas todo corpo, ele tem elétrons. Todo corpo, ele vai ter essa interação. Aí você vai ver lá na hora do experimento, você vai conseguir constatar isso, certo? Então vamos lá, continuando. Então, nesse processo aí, o primeiro, atrito, né? Atrito. Continuando, então, o corpo que recebeu esses elétrons ficará carregado negativamente. Por sua vez, o que perdeu elétrons ficará carregado positivamente. São dois corpos, né? Um passa para o outro. Então, portanto, fica carregado positivamente quem perdeu o elétron e não quem ganhou prótons. Ele não ganha prótons. Fica com prótons a mais porque perdeu o elétron. Nós já falamos isso. Os prótons não saem do núcleo, né? Na realidade, é aquela história, né? Quem ganha nessa situação perde, né? Porque quem ganha, perde. Por quê? Perde. É porque ele ganha elétrons e perde valor numérico, né? Porque é negativo, ele vai diminuir. Então, quem perde, ganha. Então, o elétron que saiu, ele acaba ficando positivo. E quem ganha, perde? Olha aí, daí fica aquela coisa, quem ganha, perde, e quem perde, ganha. Mas essa é a ideia mesmo, porque tudo que você soma negativo é igual pegar o dinheiro, uma dívida somando seu dinheiro. É negativo, você perde. Então, está somando negativo, é parecido com o que nós vamos fazer aqui. Vamos continuar lá. Então, dando prosseguimento. Receber ou perder elétrons depende da substância de que é constituído o corpo. Nós vamos ver até uma série triboelétrica daqui a pouquinho. Esse fenômeno é chamado de triboelétrico e, através de experimentos em laboratório, são elaboradas as séries triboelétricas, que nós vamos ver em seguida, né? Olha aí, ó. Tem uma tabela aí, pele humana, vidro, mica, lã, alguns de vocês não sabem o que é, uma pesquisa na internet que vão ver direitinho. Pele de gato, seda, papel, algodão, plástico, né? Então, nós temos aí cobre, PVC. Nessa tabela, os elementos são ordenados de tal modo que adquirem cargas positivas quando atritadas por um que está abaixo. Então, pele humana está lá em cima, né? Vidro está abaixo, PVC lá embaixo. E
com cargas negativas quando atritada por um que está acima na tabela. Então, você dá uma olhadinha aí. Aí, mais e menos. Olha bem, pele humana está acima, né? Atritando com vidro, pele humana fica positiva, vidro fica negativo. Se você pegar a seda e atritar com a pele de gato, a seda fica negativa que está abaixo, pele de gato vai ficar positivo que está acima. Está aí mais embaixo, pele de gato e seda, por exemplo. Pele de gato, né? Pele de gato positivo, né? Em relação à seda. Mas se a pele de gato atritar com a mica, a pele de gato atritar com a mica, a pele de gato fica negativa e a mica fica positiva. Você vê que a pele de gato não é positiva, depende com quem que ela atrita, né? Olha aí, era positivo com a seda, mas com a mica ela já fica negativa. Então, depende disso aí. Não é assim, aquele material é positivo e o outro é negativo, não. Depende, na verdade, disso aí, ok? Quem tem mais facilidade e quem tem mais dificuldade para ceder e ganhar, né, Deus? Justamente. Então, olha só. Em relação ao outro, né? Isso. E nessa tabela ele mostra isso aí, né? Então, pessoal, olha só. Aqui vocês vão ter o experimento do dia. É 2 canudinhos, né? Aqui, ó, bem pequenininho, vou botar aqui na minha frente. 2 canudos e o quê? Um pedaço de... Um papel aqui. Um papel. Só que esse papel aqui, gente, pode ser papel higiênico, bem sequinho, pode ser papel toalha. O papel higiênico ele até funciona melhor. Pode ser um canudo um pouquinho mais grossão, não pode ser muito, né? Por que eu falei? Essa eletrização, ela é bem fraca. Não é algo que vai segurar um objeto pesado. Aí teria que ter uma condução melhor, né? Uma facilidade de eletrizar maior, que aí você conseguiria uma força de interação maior, uma força elétrica. Então, a única coisa que você tem que fazer é aquele esquema, né? Fazer aqui passar. Só que aí nós vamos mostrar como vai ser feito isso. Ah, mas professor, como é que o senhor vai provar que um repele e o outro não? Aí você vai perceber que existe essa questão de atração e repulsão, provando que tem 2 tipos de carga. Justamente. Lógico, mas lembrando que o elétron, um vai receber, outro vai perder, aí vai ficar positivo e negativo, e vai ter essa interação. Você vai ver onde tem excesso de elétron e onde tem a falta de elétron, certo? E é um experimento simples. Ah, mas isso aqui é a base para muita coisa, né? Então, sempre pensar que o experimento simples vai te levar a um conhecimento mais elaborado. Então, vamos continuar lá? Então, pessoal, vamos lá para o slide, continuando, né? Então, o que é que nós vamos ter aí? Ó? Objetos. Então, vamos pegar uma simulação aí. Aí deu trabalho, mas foi feito. Então, olha só, você tem um bastão de vidro e um pedaço de papel aí que você pegou. Pode ser seda, papel, você tem que ver lá na tabela. Então, o que é que você faz? Você atrita, né? Então, você atritando, você vai conseguir fazer o quê? Aí você vai perceber o seguinte, toda vez, então pessoal, dá uma olhadinha aqui, toda vez que você tiver 2 materiais, peguei um, quando nós fizemos nosso CVB, você atritar, o que você perder em um, tem que ter no outro. Não tem como dizer, esse aqui ficou carregado com menos 10 coulomb e esse aqui ficou com 20. Peraí, mas como? De onde veio os outros 10? Não tem como. Por que eu falei para vocês? O corpo neutro, ele tem carga, e o outro também tá. Eles só vão trocar. Então, o que um perde, o outro recebe exatamente na mesma quantidade. Justamente. Então, a ideia é que eles têm que ter, porque não é questão de Enem, pode perguntar isso, uma coisa simples, mas pode perguntar. O que um perde, o outro obrigatoriamente tem que receber, certo? Lei da conservação da matéria, né? Ou da eletricidade, no caso, né? Vamos continuar. Matéria é energia, energia é matéria, já é provado, né? Tudo é átomo, então tudo é energia. Então, vamos continuar lá? Então, continuando aí, é uma simulação bem simples, né? E um exemplo. Se atritarmos uma barra de vidro, um pano de seda, qual será o sinal das cargas presentes na barra de vidro? Então, vai lá naquela série de tubo elétrico que você sabe, bem simplesinho. Exatamente. Né? Agora, eu não lembro qual é o slide, mas eu vou tentar aqui. Nós estamos no slide 13, eu acho que é o 10. Vamos ver aqui. 10. 11. Opa.
11 aqui, pronto. 11, tá aí. Achamos. Vidro e seda, ó. Então vamos aqui, deixa Olha aí, eu, a seda está embaixo aí. deixa eu apagar né? aqui, isso. O vidro, né? Vidro. Aqui. E Seda. a seda. Olha então, bem, o vidro está acima, né? Na série. isso. Simples. O que está para cima, positivo. Então, vamos lá, positivo. E a seda? Vai ficar negativo quando eu tentar com vidro. Exatamente. Então, observando aí a série, você vai ter. Então, vindo aqui para o slide 13, nós temos o seguinte, que a resposta é, como a barra de vidro está acima da seda na tabela, que acabamos de mostrar, né? O sinal das cargas presente na barra será positivo. Então, voltamos... Não se preocupe, sua prova do Enem vai ter uma tabela triboelétrica do lado, não é para decorar nada, não precisa nada disso. Viu, pessoal? Quando você estiver no Enem fazendo sua prova, se tiver uma questão parecida com essa, vai ter uma tabelinha da série triboelétrica do lado. Não existe esse negócio de você ter que decorar. É só prestar atenção. Na parte de cima da tabela, positiva, a outra negativa. Né, Mac? Exatamente. Então não precisa ficar em pânico, querer decorar tudo, não. Só saber essa relação. E tomar cuidado. Quando a gente fala assim, vai vir as equações, gente, não vai vir todas não, tá? Porque o aluno pensa, ah, professor, mas só veio uma. Mas é aí que tá. Dessa uma, você tem que desenrolar as outras. Aí diz, ah, mas também né? Ele falou que eu não preciso decorar. Não, não é decorar. Quando você aprende, você consegue montar as equações. Ah, você pensa, por exemplo, em lei de Newton, força tem a ver com o quê? Quando eu empurro, um objeto tem que ter massa. E se eu empurro o objeto, ele se move, ele adquire aceleração. Força igual a massa. Então, você vai montando as equações. Só que algumas realmente vêm para vocês. Ah, mas por exemplo, o que eu falo para não decorar? O valor da aceleração da gravidade. Eu não preciso. Lá ele vai me dar. Justamente. Ah, o valor da constante gravitacional. Ele vai te dar. Ela não é fixa, depende da altitude, da distância que está da Terra. Você só vai achar um coeficiente de atrito, por exemplo, se ele te pedir. Se ele não te pedir, ele te pedir outra coisa, força normal, por exemplo, ou força de atrito, ele tem que te dar o coeficiente. Você não vai fazer isso, é tabelado, então isso você tem. Por isso que nós falamos para você, tem coisas que não precisa decorar. Ah, o valor da carga elétrica que nós vamos falar aqui, vai estar lá para você. Então você vai ter esses artifícios, mas você tem que saber como são os processos, quem movimenta, para onde vai, certo? Então vamos lá, dando continuidade, vamos para frente. Contato. Justamente, falamos de atrito, né? Se o outro era esfregar, esse aqui é tocar. Contato. Só tocar. É só sem tocar. Esfregar. Isso. Porque para esfregar tem que ter contato. Isso. Mas agora sem esfregar, só contato. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Opa, vamos lá. Olha aqui, ó. Esfregar, né? Houve contato, mas esfregou. E contato é só encostar. Encostou, aí já acontece. Se esfregar não é mais o contato. Houve o atrito. Tá tendo contato, mas o contato... Não é o processo de legislação de contato. Contato é só tocar mesmo, esfregar é quando você... E lembrando que tem uma diferença entre atrito e contato, que o contato, uma tem que estar carregada, pelo menos uma. Pode ser as duas, pelo menos uma. E atrito não, as duas descarregadas, atritoras carregam. Contato pelo menos uma, senão duas que é neutro, não vai acontecer nada, vai continuar neutro. É bom até falar isso, isso. Né? Já ia até comentar. Então já sabe, né? Atritando pode estar os dois neutros, ou pode ter carga ou não, não importa, mas atritou vai ter. Contato não, obrigatório. Com dois neutros, o que você vai fazer nada. Você vai colocar lá, tocar os dois. A indução também a gente vai ver que um tem que estar carregado pelo menos. E contato pode ter um carregado, pode ter os dois, vai ter a Pode ter os dois, né? Então, beleza. Justamente. Vamos lá, continuando. Bom, esse tipo de eletrização ocorre quando um corpo condutor está carregado e entra em contato com um outro corpo. Aí o outro não diz se está carregado ou não, isso não importa. Mas um tem que estar. Parte da carga irá ser transferida para o outro corpo. Não é toda a carga, não existe comitor que acaba o corpo, né? Nesse processo, os corpos envolvidos ficam carregados com carga de mesmo sinal. E a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado diminui. Porque ele vai passar para o outro, uma quantidade de carga, ele pode diminuir. Na verdade, se os dois estiverem carregados, pode acontecer o inverso, ele pode até aumentar. Isso pode acontecer também, tá? Mas, geralmente, a gente aplica um carregado com um neutro. Aí nós temos aí a menina colocando a mão no eletroscópio, né? Famoso aí, onde ela coloca a mão e o cabelo fica todo arrepiado.
Por quê? Porque a tendência é chamar efeito das pontas, aonde a eletricidade vai para as pontas dos cabelos e aí eles são mais leves e acabam arrepiando, assim, se soltando, na verdade, né? Então, quando os corpos envolvidos na eletrização são condutores de mesmas dimensões e mesma forma, olha bem, importante ter a mesma dimensão e mesma forma para fazer o cálculo matemático, as equações que nós conhecemos no ensino médio. É possível fazer com qualquer forma e qualquer dimensão, desde que seja nível universitário. Porque você vai usar outros tipos de operações que não aprendeu ainda. Só isso. Por isso que no ensino médio tem que ser a mesma dimensão e a mesma forma. Após o contato, terão carga de mesmo valor. Na figura abaixo, vemos que a menina, no caso ao lado, né? Vemos que a menina, ao encostar em uma esfera condutora eletrizada, também ficou carregada com carga de mesmo sinal da esfera. Por ser de mesmo sinal, afastou o cabelo. E por ser leve, ele ficou no ar. Né? Isso. Bem simples. Nós vamos ver depois, até tem alguns, como o professor Décio falou que é universitário, você tem uma esfera pequena e uma maior. Aí você pensa, mas por que isso? Porque as cargas, elas se espaçam uniformemente. Então, a mesma distância que ela está aqui nessa... É como se fosse eu desse aqui. Eu coloco... formação, como é que fala? Mas não tem a mesma forma e dimensão. Ordem unida, né, que o pessoal fala. Coloca um braço para frente, para o lado, soldado faz isso. Tem uma dimensão maior que a sua, velho. Isso, aí já não daria certo, né? As cargas seriam diferentes. Agora, o que acontece? Como elas têm a mesma distância, os elétrons que estão espaçados em mim, se eu eletrizasse o professor Décio, tocasse nele, elas teriam que ter o mesmo espaçamento. Então, ia caber mais carga, com certeza. Com certeza aqui. No professor Décio na do que no professor protuberância aqui. Mas é isso que acontece. Então, se não, você teria que fazer um volume, saber qual a área total daquela esfera, e tem todo um cálculo para isso. Esfera, chamou de esfera? Para facilitar, então para facilitar o pessoal, por incrível que pareça, para facilitar nós usamos objetos do mesmo tamanho e da mesma forma, porque as pontas acumulam ela tem uma concentração maior de cargas, né? Que elas acumulam mais e acabam dando até descarga. Então, nós vamos ver até isso em alguns exemplos. Vamos continuar lá? Então, sempre usando o possível para facilitar a nossa vida aqui. Prova disto é observar que seu cabelo está arrepiado. Como neste tipo de eletrização cargas possuem mesmo sinal, os fios passam a se repelir. Algo interessante aqui, gente, olha só, se uma pessoa pega um pente seco e o cabelo está seco, não molhado, vamos dizer, mulher geralmente, né? São as mulheres que têm cabelo grande, homens também, mas geralmente é mulher. Então, o que acontece? Começa a pentear, do nada ele começa a ficar mais espaçado. Você passar a mão, você consegue descarregar. Só que você está atritando e fazendo o cabelo ficar com a mesma carga, de sinal contrário do pente, mas o cabelo está com a mesma carga. Então, acaba fazendo o quê? O cabelo vai repelindo ali. Então, acontece exatamente isso. Justamente. Por ter, aí pensar... Aí é por atrito, no caso, né? Quanto mais escovar, aí não adianta. Mas beleza, vamos continuar lá? Então, aí nós temos essa situação, né? Carga de mesmo sinal. Aqui é um exemplo bem simples, aqui eu não coloquei nada. Por exemplo, vocês vão ver aqui que é uma simulação que ele vem, aproxima e afasta. Mas por quê? Porque tem alguns efeitos aqui que é meio complicado fazer, mas vamos fazer um bem simples. Imagina aqui que eu tenho, já que eu estou falando de elétron, vamos fazer com elétron, fica melhor. Negativo, 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 negativo. Aí você pensa, eu tenho 4 cargas. Se eu aproximar, lógico que essas cargas não vão aproximar. Eu vou fazer o efeito aqui, ó. Tem 4, né? 4 cargas. Eu vou apagar. Quando essas 4 cargas chegam aqui, o que vai acontecer com elas quando tocarem? Então aí fica a pergunta. Pessoal, olha só. Eu tenho 4 cargas lá. Está em um só. Lembrando que um tem que estar carregado, né? Que nós falamos isso. Justamente, pelo menos um. Então, o que vai acontecer com essas cargas? Eles são de mesmo tamanho, idênticos e tudo mais. O que vai acontecer? Elas vão se distribuir. Então, vamos lá? Dá uma olhada como é que vai acontecer aí. Ó. Eu vou apagar para que vocês entendam. Olha só. Vai ficar... Opa, fazer mais no canto aqui. Eram 4, fica 2 em cada, né? 2 em cada. Aí, quando eles separar, será que volta?
O cara pensar, não, ele era daquele corpo, ele vai voltar. Ele falou, não, minha casa é ali, eu vou voltar para ali, eu não quero ficar aqui na minha casa. Não, gente. Ele separou, quando separar ele vai permanecer. Essa é a ideia. Então vamos lá, voltar lá, vamos dar uma olhadinha. O que que acontece? Vai separar, gente. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 em cada. Era 4, ficou 2 em cada. E agora os dois ficaram carregados com o mesmo tipo de carga. Os dois negativos. Agora vamos fazer diferente. E se for assim? Justamente. O que vai acontecer? 4 negativo e 2 positivo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Apagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2. O que vai acontecer? Pessoal, olha só. Não falamos necessariamente bem explicadinho aqui, mas você vai perceber o quê? Uma carga negativa neutraliza uma carga positiva. Então, tudo que você tiver, você vai parear. O que é isso? É somar. Somar. Duas agora, vão servir para neutralizar, vão sobrar 2. Mas como é que eu faço isso se fosse 15 mil? Outra fosse 600. O que você faz? Você neutraliza 600 daquele 15 mil. Então, você vai tirar. Mas você pensa, mas é menos. Gente, menos 4 mais 2... é você pagar R$2 numa dívida de 4, você vai ficar devendo 2. E sobra 2, ele ainda divide indo para os 2. É isso que vai falar. Então vamos voltar lá, gente, no slide. Olha só, quando você observa, o que vai acontecer que o professor Décio falou aqui? Ó? Vai sumir 2 daqui, elas vão fazer isso aqui, ó. Ela vai neutralizar aqui. Quando ela neutraliza, o que ela faz? Desaparece tudo, né? Vai desaparecer. Vamos tirar ela daqui. Desapareceu, certo? Aí, vai fazer o quê? Separar. Então, quando eu separar, vai ficar quanto em cada uma? Pronto. Uma só. Uma vai para lá ainda. Exatamente. Aí, quando eu separo, o que acontece? Vai ficar negativo, negativo. Mas só com uma agora. Isso. Uma letra em cada. Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Tem um 4 negativo, certo? Vou botar aqui, 4 negativo, 2 positivo. Vê aqui, ó, cancelou. Esse aqui foram, neutralizou. Esses 2 aqui que vão separar. Primeiro você subtrai os valores, depois divide em 2 partes iguais, aí você vai ter o valor, né? Justamente. Beleza, então vamos Lembrando lá. que só é igual porque os corpos são iguais em tamanho e tudo. Aí no ensino médio não se faz com tamanho diferente. Tá bom. Com dimensões diferentes. Dificulta demais, né? E não é a ideia que nós queremos. Vamos lá, dando continuidade então, gente? Exemplo 2. No exemplo 2, uma esfera metálica carregada com carga positiva, significa que está faltando elétrons, de módulo igual a 6Q. Vocês vão ver que a gente vai chamar muito assim, né? 6 cargas. Porque 6x seria lá na matemática, mesma coisa, né? É colocado em contato com uma outra esfera neutra, significa que está zerado. Idêntica à primeira, tudo. Após o contato, as esferas são novamente separadas. Qual a carga final de cada uma delas? Então, olha só, o que você vai fazer? Ao serem colocadas em contato, parte da carga da primeira esfera será transferida para a segunda. Como as esferas são iguais, cada uma ficará com a metade das cargas. Como é 6 e 0, você somar vai ser 6, divide por 2, 3. Então, justamente, você vai ter isso aqui. A outra é 0, né? Soma e divide por 2. Mas se for negativo, aí toma cuidado, né? Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. Então, 3Q. Assim, cada esfera ficará com carga 3Q. E positivo, porque era positiva antes, né? Isso. Bom, processo agora de indução. Nós falamos do atrito e contato. A indução é um processo que tem que ser feito mesmo tipo em laboratório. Não dá para fazer simplesmente com os corpos. Tem todo um procedimento. Isso. Pode ocorrer sem contato entre os corpos. Não há contato. Não pode esfregar e nem contato. Tem que aproximar apenas. Quando um corpo é eletrizado, que é o indutor que nós chamamos, é aproximado de um condutor, o outro chamado de induzido, inicialmente neutro. Induz, neste, uma distribuição de cargas. O condutor permanecerá neutro, que é o indutor, né? Entretanto, a região do condutor mais próxima do indutor ficará com excesso de carga de sinal contrário do corpo eletrizado. Mas continuará neutro, o induzido. Que foi falado aqui, né? Isso. Indutor, né? Certo? Que ele fala aqui, ó, indutor.
Aqui vai ser o induzido, né? E tem uma outra carga que nós vamos utilizar, um outro corpo, né? Exatamente. Então, pronto. Aqui é para mostrar, beleza. Ó, no esquema da figura que nós temos aí, nós temos uma forma de eletrizar duas esferas condutoras, inicialmente as duas esferas estão neutras, usando a indução, que é o processo que nós estamos estudando agora. Ao aproximar um bastão eletrizado positivamente, ele está todo positivo no desenho, os elétrons do conjunto serão atraídos para a extremidade mais próxima ao bastão. Aí junta, né? Isso, primeiro juntar os dois, né? Justamente. Aí, juntou. Aí, agora vai aparecer os elétrons, né? Aproxima, né? Aí ele vai por atração, atrair, né? Segundo uma lei que não vou explicar para vocês. Aí, esses dois corpos é um corpo só, na verdade. Eletricamente, eles não entendem que são dois corpos. Estão unidos. Então, mais perto ficam os elétrons e, repelindo cargas iguais, os prótons vão para o outro lado. Aí agora vamos afastar as duas esferas primeiro, né, Meg? E aqui mesmo esse em tamanho diferenciado, aqui é a indução, né? O que vir para um lado vai sobrar para o outro. Justamente. Essa é a ideia, mesmo sendo de tamanho diferente. Aí, antes de tirar o bastão, nós vamos separar as duas esferas, né? Porque se não separar, quando tirar o bastão, eles voltam para o lugar que está antes. Exatamente. Agora pode tirar o bastão. Pronto, tirei. Vai ficar uma carregada negativamente e a outra, porque não tem como eles voltar agora que não estão unidos. Pronto. Eles não estão unidos mais. Aí, lógico, aqui ela está distribuída porque, lógico, ela não ia ficar assim, né? Na hora que vai, ela vai ficar dessa forma aqui. Ela tem distribuir de maneira igual em todo o corpo. Homogênea, né? Então, beleza. E para finalizar, um exemplo bem legal, se fosse em laboratório, né? Uma barra carregada positivamente é aproximada de uma esfera neutra, olha aí, aproxima, que está conectada ao solo através de um fio metálico condutor, né? O aterramento. Fio terra, é. O fio é cortado e a barra é removida de perto da esfera. Qual as cargas presentes na esfera no final do processo? Eu cheguei aqui, o que acontece? Vou atrair positivo e repelir negativo. O que o fio terra faz? Ele atrai, leva para o maior condutor que existe, que é a Terra, né? Sempre então, os negativos que vão, né? Isso, o elétron ou vai vir da Terra ou vai para a Terra. O elétron que se move, né? Então moveu, ó, viu lá? Os elétrons, foi embora. O que acontece? Corta o fio. Quando corta o fio, no caso, né? Se você não cortar esse fio, não abrir ele com uma chave, ela vai voltar normal da Terra depois. O fio é cortado, né? Justamente. Tá. Aí qual é a carga que vai ficar? Eu separei. Que agora não tem mais o caminho dos elétrons subir da Terra, no caso, né? Isso. Então aqui nós vamos ter um pequeno experimento do dia, que é bem simples e rápido, né? Professor, dessa aqui, ó, vocês vão pegar, pessoal, vão pegar alguns canudinhos aí, tá? Vocês vão eletrizar um deles. Eu vou fazer aqui rapidinho, ver se dá certo. Aqui, ó, você vai eletrizar. Aqui é por, aqui é por atrito. E o lápis ficar firme? Você já vai entender o que é. Aqui nós vamos fazer, certo? Aí eu pedi para o segura aqui, desce rapidinho. Isso. Aí aqui eu vou atritar só um lado. O que vai acontecer? Se eu estou fazendo isso, ele tem que ter a mesma carga de quem? Desse canudo. Então, eu vou fazer... Vai equilibrar ele aqui? Vai conseguir equilibrar ele aqui? Vai. Aqui é malabarista. Então, olha só. Pronto. Fiz isso bastante. Espero que tenha dado certo. Vamos lá. Colocar aqui. Aí eu vou fazer aqui. O professor desce, ele vai aproximar. Tem que estar apontado. Tem aí no material de vocês. Eita, agora colou. Tá carregado. Tá carregado demais. Olha só. Oi? Opa, agora olha só. Onde eu for, eu consigo mover ele, Esse atrai e o outro repele, né? Viu? Viu que um puxa pro meu lado, o outro empurra. Esse aqui, vem pro meu lado, Chega bem perto desse aqui, Esse mais é menos inclinado. Aí, grudou. Olha só. O que acontece? De tão carregado, né, que tá, ele ficou, certo? E aqui tá grudando até na minha mão, de tão forte, até a minha mão ele atrai, Eu vou tentar segurar aqui,
Viu? Olha que esse aqui vai repelir, ó. Ele Atrai. Ou na realidade ele está atraindo, Esse aqui desculpa. atrai e o de lá repele. Porque já virou, né? Cargas Do lado- iguais. Então você pode ficar Um brincando lado, aí. né? Então se você perceber, ó, o que acontece? Quase ele fica grudado. Também tá Agora esse outro descarregando, aqui, né, com o tempo, né? isso. Olha o que acontece? Ele não cai. Então aqui eu posso fazer É o assim, suor, né, que você está enrolando aí. né? Então pessoal, olha só. Pode ser fica- na parede, né? Colocar na parede Isso. e tal. qualquer Faz o coisa. experimentozinho, daqui a pouco a gente volta, faz o resumo para Ok, nós irmos para pessoal. nossas atividades.